Eu sou o babaca por querer que minha esposa deixe de ser amiga da minha ex-noiva, que tentou fazer com que ela me traísse. Eu acho que minha ex-noiva, Jess, 31F, pode ter tentado fazer minha esposa, Olivia, 30F, beber demais e me trair. Minha esposa acha que estou exagerando e superanalisando a situação toda. Alguém pode me dizer se eu seria um babaca por pedir para Olivia parar de ser amiga de Jess imediatamente? Para dar um contexto, Jess e eu começamos a namorar no segundo ano da faculdade. Nos conhecemos através de amigos em comum e nos conectamos instantaneamente. Ela era encantadora e extrovertida, fazia amigos instantaneamente em todos os lugares que ia. Eu sou mais tímido e nerd, mas gostava de sair para festas com ela. Ficamos noivos no dia da nossa formatura, quando ambas as nossas famílias estavam presentes. Consegui um emprego em uma grande empresa de tecnologia logo após a faculdade, e Jess se mudou comigo enquanto procurava emprego. Foi então que o relacionamento começou a desmoronar. Jess era formada em artes e teve dificuldades para encontrar um emprego estável. Ela fazia vários trabalhos freelance e, na maioria das vezes, trabalhava de casa. Eu estava sobrecarregado com o trabalho. Ela sempre queria sair para bares e baladas, enquanto eu queria descansar à noite depois de trabalhar 10 a 12 horas. Eu estava ok com ela saindo sozinha com os amigos, e às vezes eu a acompanhava nos fins de semana. Me incomodava que ela ainda estivesse na fase de festa. Ela reclamava que eu estava ficando chato e que deveria aproveitar os meus 20 e poucos anos antes de nos estabelecermos. Eu também não gostava dos amigos com quem ela saía, pois havia muito consumo de álcool e drogas. Mesmo quando eu saía com os amigos dela, ela era extremamente flertadora com os caras do grupo. Sua desculpa era sempre que ela ficava flertando quando bebia ou que estava apenas brincando. Eu tive o suficiente e decidi cancelar o noivado após 2 anos, pois éramos apenas pessoas diferentes naquele ponto. O término foi complicado, e ela continuou tentando voltar comigo por quase um ano. Houve alguns incidentes em que Jess pode não ter agido com o melhor julgamento, e eu a bloqueei de todas as minhas redes sociais. Eu não queria lidar com o drama e queria seguir em frente. Eu também consegui uma transferência para outra cidade naquela época e nunca mais ouvi falar de Jess. Foi então que comecei a namorar minha esposa, Olivia. Minha esposa era o oposto de Jess. Ela era muito calma e caseira como eu. Ela sabia que eu tinha sido noivo antes. Namoramos por 3 anos e estamos felizes no casamento há 2 anos. No entanto, um dos pontos de discórdia que sempre tivemos eram minhas noites de quinta-feira. 3 dos meus amigos mais próximos da faculdade estão espalhados por todo o país, e geralmente jogamos videogame juntos nas noites de quinta-feira desde a época da faculdade. Olivia reclamava que ficava entediada durante esse tempo. Cerca de 6 meses atrás, Olivia me disse que recebeu um convite no Facebook para um grupo onde eles faziam noites de pintura e vinho às quintas-feiras. Eram principalmente 8, 10 mulheres que se reuniam na casa de alguém e passavam a noite pintando, bebendo vinho e fofocando. Segundo Olivia, eram apenas algumas donas de casa e divorciadas que a acolheram. Uma das mulheres se chamava Jess, mas eu não pensei muito sobre isso. 2 semanas atrás, Olivia me disse que era aniversário de Jess e que queria uma noite só para mulheres em um clube. Olivia odeia música alta, mas Jess a convenceu a ir para o jantar e tomar algumas bebidas. Naquela noite, recebi uma ligação de Olivia às 22 horas, pedindo se eu poderia buscá-la. Eu percebi que algo estava errado e imediatamente fui buscá-la. Fui até o bar e entrei para buscar Olivia. Fiquei chocado ao perceber que a amiga dela, Jess, era minha ex-noiva. Ela também parecia surpresa ao me ver ali. Fui educado e cumprimentei todos, mas Olivia queria sair de lá o mais rápido possível. Depois que entramos no carro, eu disse a Olivia que Jess era minha ex-noiva, com quem eu não via há quase 7 anos. Olivia ficou chocada ao ouvir isso e não sabia sobre isso. Foi louco, pois eu nem sabia que ela morava na mesma cidade que nós. Olivia me contou que Jess foi quem começou o grupo de pintura. Ela se divorciou do marido há 2 anos e se mudou para nossa cidade para um novo começo. A razão pela qual ela me ligou foi porque estava ficando desconfortável com a situação no bar. Como Jess e uma das outras mulheres eram solteiras, elas continuavam incentivando os caras a flertar com elas e os convidando para a mesa. Jess estava tentando embebedar todo mundo e pedia para Olivia se soltar e se divertir. Ela estava constantemente elogiando Olivia para 2 dos caras que compraram uma rodada de bebidas para elas. Nesse ponto, Olivia se desculpou para ir ao banheiro e me ligou para buscá-la. Eu não estou feliz com a situação, mas também não estou bravo com Olivia. Só estou desconfortável com Olivia saindo com Jess.
Eu disse isso a Olivia. Olivia me disse que nunca iria se colocar na mesma situação novamente com Jess ou qualquer outra pessoa. Além disso, esse grupo de amigas é a única vida social real que ela tem, já que ambos estamos em uma cidade completamente nova. Ela não quer parar de ir às noites de pintura com suas amigas. Eu mencionei a ideia de que Jess poderia estar agindo com malícia, mas Olivia me disse que não acha que Jess saberia que eu era seu marido, já que Olivia nunca mostrou minha foto para ninguém do grupo. Ela também disse que já se passaram 7 anos desde que terminamos. Jess é uma pessoa gentil e eu não deveria julgá-la com base em uma noite em que ela estava bêbada. Ela ainda quer continuar amiga de Jess. Por um lado, eu não quero separar Olivia de suas amigas. Mas, meu instinto me diz que algo está errado nessa situação. Além disso, é estranho ter minha ex sendo amiga da minha esposa. Eu sou o babaca por querer que Olivia pare de ser amiga de Jess por causa do meu instinto? Ou, eu devo deixar isso para lá, pois é uma decisão de Olivia? Atualização 1. Para referência, eu terminei com minha ex-noiva Jess há 7 anos e estou junto com minha esposa há 5 anos, casados há 2. Após a noite do aniversário de Jess, onde ela tentou fazer minha esposa beber demais e flertar com estranhos, tive uma longa conversa com minha esposa. Expliquei por que estava desconfortável com ela saindo com Jess. Minha esposa concordou com a maior parte do que eu disse, mas sente que já passou tempo suficiente para deixarmos as coisas para trás. Ela também conversou com Jess, que disse não saber sobre mim, e que foi apenas uma feliz coincidência. Jess também insistiu que seguiu em frente após nosso término, encontrou o amor e, infelizmente, o casamento não durou. Ela sugeriu que talvez todos nós pudéssemos sair para jantar juntos e resolver as questões. Jess também insistiu que estava apenas se divertindo no bar e pediu desculpas à minha esposa se seu comportamento bêbado a deixou desconfortável. Minha esposa me perguntou se eu ficaria bem com a amizade delas, já que ela não encontrou um grupo social na nova cidade por um bom tempo e Jess parece ser uma pessoa mudada. Ela também me disse que só se encontraria com essas mulheres durante a noite de arte, e não sairia para noites ou viagens com elas. Eu senti que, enquanto Olivia estivesse confortável, eu não teria motivo para me preocupar. Também jantamos com Jess uma vez, e ela foi muito amigável. Ela me contou o que aconteceu em seu casamento e como está em uma jornada de cura agora. Ela também se desculpou comigo pelo seu comportamento nos últimos meses que estivemos juntos. Jess agora possui um negócio e trabalha como artista freelance e designer gráfica. Eu também fui gracioso, pois éramos jovens e não guardo ressentimentos. Minha esposa também começou a sediar a noite de arte em nossa casa uma vez por mês ou mais, e eu tive que me mudar para o meu escritório para as noites de jogo. Na semana passada, após a noite de arte, Jess e outra mulher ficaram mais um pouco, e estávamos todos bebendo vinho e conversando. A outra mulher estava fazendo perguntas sobre Jess e eu. Jess disse a ela que era uma história antiga, e que fiquei sem contato com Jess por 4 anos. Esse foi o motivo pelo qual ela não sabia sobre Olivia. Olivia olhou para mim e perguntou a Jess, você quer dizer 7 anos atrás, certo? Jess disse que não, que foi quando terminamos. No entanto, nos encontrávamos toda vez que eu voltava para minha cidade natal. Achei que ela estava bêbada, então a corrigi novamente, dizendo que foi 7 anos atrás, e que ela estava se lembrando mal das coisas. Jess disse que pode ser, e mudamos de assunto. No dia seguinte, Jess enviou várias fotos para minha esposa de mim e Jess juntos. Eram apenas fotos inocentes, como nós jantando, em um festival de música, malhando juntos, etc. A parte mais estranha é que eu tinha algumas tatuagens no corpo que fiz depois de terminar com Jess. Eu também nunca tive as roupas que a pessoa na foto estava usando. Até as fotos tinham carimbo de data de 4 anos atrás, Natal de 2019. Olivia surtou porque começamos a namorar no verão de 2019. Eu realmente fiz uma viagem sozinho para minha cidade natal no Natal de 2019. No entanto, nunca encontrei Jess. Ela começou a me perguntar por que eu não contei a ela sobre encontrar Jess. Eu tentei dizer que essas coisas nunca aconteceram, mas ela não acredita em mim. Ela também ligou para Jess, e Jess disse a ela que nos encontramos porque eu estava de volta à cidade. No entanto, éramos apenas platônicos naquele momento e não é o que minha esposa está pensando. Confrontei Jess, e ela me disse que sou estúpido por não contar a Olivia sobre encontrá-la, e também por não contar a ela sobre Olivia. Ela diz que eu disse a ela que ainda estava solteiro. Olivia está muito zangada comigo. Ela não acredita em uma palavra que estou dizendo. Continuei dizendo a ela que não vejo Jess há 7 anos.
Olivia diz que não se importa que eu a tenha encontrado, mas que eu deveria ter contado a ela, pois estávamos juntos. Eu me ofereci para mostrar a ela todos os meus registros telefônicos daquela época, mas eles só voltam 3 anos em minha operadora. Estou confuso sobre como essas fotos podem existir, sendo que nunca encontrei Jess. Elas são definitivamente fotos de quando eu estava com Olivia, pois estou mais musculoso nessas fotos e também tenho tatuagens que não tinha na época. Eu até disse a ela que poderia ligar para meus amigos e familiares e perguntar sobre a viagem, mas ela disse que tem todas as fotos da minha viagem e que meus amigos e familiares encobririam por mim. Alguém pode me ajudar com o que posso fazer neste caso? Preciso convencer Olivia de que tudo isso é falso. Mas ela está apenas zangada comigo e me dando o tratamento de silêncio. Eu juro que não encontrei Jess durante essa viagem e estou preso nessa confusão sem culpa minha. Atualização 2. Eu quero agradecer muito a todos vocês pelo apoio e ajuda. Esta foi uma semana horrível que só piorou. Eu não culpo minha esposa por ter acreditado na Jess. A Jess parecia ser uma pessoa diferente daquela garota de quem eu terminei há 7 anos. Eu me sentia mal por ela estar em um casamento abusivo por quase 3 anos com um marido narcisista. Ela reconstruiu sua vida, estava indo bem no trabalho e também começou seu próprio negócio. Eu estava torcendo por ela e estava orgulhoso de sua jornada. Eu podia entender por que minha esposa gostava dela. Depois que Jess enviou fotos para minha esposa, eu tentei de tudo para provar que as fotos eram falsas. Mostrei as fotos para 3 conhecidos que me disseram que poderiam me ajudar. Nenhum deles conseguiu encontrar inconsistências nas fotos. Também liguei para meus pais e para um amigo que conheci durante aquela viagem. Minha mãe viu a foto e reconheceu que a foto da academia foi tirada na academia YMCA onde meus pais frequentam. Ela se lembrou que eu usei os passes de convidados deles durante aquela visita. Meu amigo também identificou o parque onde a foto do festival de música foi tirada. Ele confirmou que fomos lá durante minha visita para a cerimônia de iluminação da árvore de Natal. As coisas estavam ficando muito confusas sobre como existem fotos minhas e da Jess nesses locais. Jess, por outro lado, estava confortando minha esposa, dizendo que ela não quis insinuar nada ao enviar as fotos. Ela disse que estava casada naquela época e que nos encontramos algumas vezes durante aquela visita. Jess estava dizendo à minha esposa para não pensar demais nas fotos e que eu devia ter esquecido que nos encontramos. O que acalmou um pouco minha esposa foi minha mãe falando com ela e dizendo que de jeito nenhum eu sairia com Jess depois de tudo o que aconteceu durante o nosso término. As coisas ficaram realmente confusas e houve uma razão para ela ter sido bloqueada em tudo. Minha esposa concordou com minha mãe e me disse para deixar isso para lá. No entanto, era uma sensação horrível, pois eu não tinha nenhuma prova real de que isso era falso, e eu estava apenas esperando que algo pior acontecesse a qualquer momento. Finalmente, consegui uma grande reviravolta na noite passada. Minha esposa decidiu não ir para sua noite de pintura com Jess e amigas ontem e me disse que só queria ficar sozinha e ler. Eu queria ficar com ela, mas ela me disse para sair e jogar com meus amigos, pois queria ficar sozinha. Durante nossa sessão de jogos, contei aos meus 3 amigos mais próximos o que aconteceu e como há fotos minhas e da Jess em locais que realmente visitei durante aquela viagem. A sessão se transformou em uma discussão sobre a Jess, histórias antigas, e como ela é manipuladora. Depois que nossa sessão de jogos terminou, meu amigo me ligou e disse que queria falar sobre algo importante sobre a Jess. Ele me perguntou se eu estava sozinho, pois não queria que Olivia ouvisse. Eu disse a ele que precisava ir para outro cômodo. Coloquei o telefone no viva voz e fui para o nosso quarto onde Olivia estava sentada e a avisei para ficar quieta. Jim me disse que estava em contato com Jess há 3 anos. Ele disse que ela ainda estava casada, mas estava planejando deixar o marido. Eles se conheciam porque Jess foi minha namorada durante toda a faculdade. As conversas iniciais eram apenas sobre o que havia acontecido e sobre Jess reclamando do marido. Ele me disse que Jess perguntou sobre mim algumas vezes, pois soube que fiquei noivo de Olivia naquela época. Ele disse que eles estavam conversando há um tempo. Jess também contou a ele sobre a coincidência de Olivia estar no grupo de pintura dela e como ela me encontrou alguns meses atrás quando fui buscar Olivia. Ela disse a Jim que Olivia foi ao aniversário dela e estava bebendo muito e flertando com os caras. Ela até enviou algumas fotos para ele.
Havia algumas fotos de Jess e Olivia juntas, e depois Olivia abraçando e beijando um cara na bochecha. Pedi a ele que me enviasse as fotos, e ele as enviou para mim pelo Discord. Jess disse a ele que eu ainda sou o mesmo cara inseguro e devo estar rastreando Olivia, já que apareci no bar às 10 da noite como um pai para buscar Olivia. Jess não sabia que Olivia havia me ligado do banheiro para buscá-la. Jess fez uma piada para Jean sobre como é irônico que eu terminei com Jess porque ela gostava de festas e agora estou casado com uma garota festeira. Eu perguntei a Jean por que ele não compartilhou essas fotos comigo antes. Ele disse que não queria causar problemas no meu casamento sem saber todos os detalhes. Eu estava muito bravo com Jean naquele momento e perguntei o que mais ele contou para Jess sobre mim. Ele disse que não muito e que eles mal falavam sobre mim. No entanto, Jess estava obcecada com Olivia e falava mal dela o tempo todo. Então, Jean pode ter contado um pouco sobre Olivia, como o que ela faz, onde trabalha, etc. Perguntei a Jean se ele já contou a Jess sobre nossas noites de jogos, e ele disse que sim e como Olivia reclamava de estar entediada. Eu disse a Jean para não contar a Jess sobre nossa conversa. Jean me pediu para não contar a ninguém que ele e Jess estavam em contato. Ele disse que sua esposa poderia entender mal e que ele só queria entrar em contato porque as coisas pareciam estar ficando muito estranhas na minha vida. Olivia estava ouvindo tudo e olhando incrédula para as fotos que Jean compartilhou. Assim que desliguei o telefone, ela começou a me explicar que esses eram os mesmos caras que Jess chamou para a mesa delas e estavam comprando bebidas para elas. No entanto, ela nunca ficou perto deles, muito menos abraçou ou beijou. Ela também apontou que o Apple Watch dela na foto estava no pulso errado. Ela também ficou assustada por Jess saber sobre ela por quase 3 anos, e não havia como ela não a reconhecer quando se juntou ao grupo de pintura. Olivia também estava chateada com Jean por falar com Jess e me apunhalar pelas costas por tantos anos. Ela apontou o fato de que Jean desapareceu por um dia quando ele e sua família nos visitaram no ano passado. Jean desapareceu o dia todo e voltou para casa tarde da noite porque precisava trabalhar no escritório na nossa cidade. 15 minutos após nossa conversa, Jess mandou uma mensagem para minha esposa e disse que sentiram falta dela na noite de pintura, e que haverá na próxima semana. O nível de engano dela realmente nos deu arrepios e Olivia ficou muito preocupada. Olivia quer cortar completamente o contato com Jess, mas estou preocupado que isso não seja suficiente. Eu ainda não sei como Jess sabe sobre o que fiz quando visitei meus pais em 2019 e todos os locais que visitei. Também não sei com quem mais Jess está falando e enviando as fotos falsas de Olivia para mostrá-la de uma maneira ruim. É realmente perturbador e estou pensando em como devo confrontar Jess e garantir que ela nunca mais nos incomode. Obrigado novamente por toda a ajuda da comunidade, e suas mensagens realmente me ajudaram a manter a sanidade durante esta semana difícil. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos.